Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo, eu sou o Fábio Hermano. Vamos começar a projetar a final do Campeonato Paraibano, a grande decisão. Nesse domingo, o Souza eliminou o Campinense em pleno Amigão. Havia perdido em casa por 1 a 0, parecia que dificilmente o Campinense ia deixar escapar, mas o Souza venceu no tempo normal e mais uma vez foi muito bem nos pênaltis, né? Havia ido muito bem contra o Santa Cruz na Copa do Brasil, foi muito bem também contra o Campinense. O Dinossauro chega aí à sua 4ª final seguida, né? O Botafogo chega à sua 3ª final seguida, mas o Botafogo não venceu, né, nos últimos 2 campeonatos, quando enfrentou justamente o Souza. Então é um jogo, obviamente, que para o Botafogo é super importante para dar o troco, pelo menos em partes, né? O Souza, se perder, vai dizer, a gente ganhou 2, vocês ganharam 1, tem que ganhar pelo menos mais uma para ter conversa. Tudo bem, é um argumento válido, mas eu acho que o Botafogo não pode perder a 3ª final seguida de Campeonato Paraibano. E não é porque é contra o Souza não, tá? Qualquer equipe que o Botafogo enfrentasse, o Botafogo não pode chegar a 3 finais de Campeonato Paraibano e perder as 3. Então, é um jogo que para o Botafogo a pressão é maior, óbvio. Para o Botafogo, vice-campeonato tem um gosto amargo. Para o Souza, eu acho que o Souza já entra em campo com a missão cumprida, porque o Souza, o que interessa são as vagas nas Copas, vaga em Campeonato Brasileiro da Série D. Então é um time que chega muito leve, até porque ganhou já os últimos 2 títulos. Então, assim, a cobrança, tanto externa como interna por título, óbvio, ela existe. Mas é muito pior para o Botafogo não ser campeão do que para o Souza. Então isso faz essa final ter um componente, de um lado, um adversário relaxado, um adversário que entra em campo já com o sentimento de dever cumprido, e o Botafogo querendo a todo custo voltar a ser campeão paraibano. E aí eu lembro, né, as últimas 2 finais, essa questão do Souza entrar na final mais leve, por já ter a sua obrigação feita, eu acho que pesou nas 2 finais que o Botafogo perdeu. Quando perdeu nos pênaltis, no Almeidão, e quando ano passado fez um primeiro tempo que poderia ter feito 2-3, não fez, sentiu não ter aproveitado o bom momento no jogo, não jogou bem no segundo tempo, os jogadores sentiram a pressão do Almeidão lotado, e aí o Souza aproveitou, empatou e foi campeão mais uma vez. Então eu acho que o Souza tem essa vantagem em relação ao Botafogo por isso. Vai entrar mais tranquilo, vai entrar ali já com nada a perder, porque o que ele já conquistou já está ótimo, já cumpriu a sua missão. O Botafogo não, o Botafogo cumpriu 50% da sua missão, que foi chegar na final e ter as Copas do Brasil e do Nordeste, mas para completar a missão tem que ser campeão, até porque o Botafogo já não ganha há muito tempo. E como já falei aqui, o Souza, como todo mundo sabe, ganhou os últimos 2. Acho que para esse elenco essa pressão tende a pesar um pouco menos, acredito eu. Porque é um time que criou casca nessa semifinal, tá? Perdeu o primeiro jogo, abriu o placar, tomou um empate, conseguiu fazer 2 gols. Isso dá uma confiança ao time, ao elenco, que é importante. E também o Botafogo tem um elenco de jogadores, enfim, que tem poder de decisão. Seja pela experiência ou seja pela qualidade técnica, ou pelos dois. E foi isso que a gente viu contra o Serra Branca. Não foi um jogo brilhante do Botafogo. Mas os caras que a gente espera que cresçam na hora decisiva, cresceram. Então o Botafogo tem nesse ano que ele não tinha nos anos anteriores, por exemplo. Em 2024, o nosso jogador mais experiente era o Pipico, que não tinha ganho nenhum título na vida. Inclusive perdeu o pênalti, né, que deu o título ao Souza. Ano passado também era um elenco ali sem jogadores tarimbados, né, jogadores ali que chamassem a responsabilidade. E esse ano não. Esse ano a gente tem jogadores que chamam a responsabilidade, né, que podem chamar a responsabilidade e decidir. Então acho que por isso esse ano o Botafogo está mais perto do título do que nos anos anteriores. Até acho que o Souza é um pouquinho abaixo, tá? Dos times dos últimos anos. Chegou na final, tudo bem. Muito bem também na Copa do Brasil, eliminou o Santa Cruz. Mas eu acho que é um time que é muito competitivo, isso é fato. É um time que tem até um elenco bem homogêneo, né? Troca peças ali, o time mantém um nível de desempenho parecido.
mas eu acho que é um time um pouco abaixo e o Botafogo esse ano tem mais jogadores de decisão do que tinha nos últimos 2 anos, quando perdeu as finais. Quer dizer que o Botafogo vai ser campeão? Não, não. Como eu disse, o Souza é um time competitivo. O Souza desse ano, diferente dos anos anteriores, é um time que sabe jogar fora de casa. O Souza só tem uma derrota como visitante no ano, que foi no primeiro jogo, salvo engano, segunda rodada do Campeonato Paraibano contra o Serra Branca no Amigão. De lá pra cá ele não perdeu nenhum jogando fora de casa. Empatou com o Botafogo aqui, ganhou do Campinense a semifinal, no Amigão, eliminou o Santa Cruz na Arena Pernambuco. E em casa, por exemplo, perdeu a ida para o Campinense jogando muito mal e perdeu para o Sport de Patos na primeira fase. Então, é um Souza meio que, enfim, tá sabendo jogar fora de casa, inclusive até mais do que dentro de casa. Então tem esse componente que pode deixar, se o Botafogo, por exemplo, não conseguir um bom resultado no Marizão, se o Botafogo perde, aí o Souza já fica numa situação bem confortável. Porque vai depender de um empate e o Souza, como a gente viu, né? Quem acompanhou os jogos do Souza fora de casa, sobretudo os principais, viu que é um time que contra o Santa Cruz sofreu muito pouco defensivamente. Contra a equipe do Campinense também não sofreu muito defensivamente. Então os times que jogam com o Souza fora de casa estão tendo dificuldades ofensivas. Mas como eu disse, repito, o Botafogo tem jogadores para tirarem coelhos da cartola e decidirem, desequilibrarem, mesmo que o Botafogo não jogue bem, a partida não esteja bem, como foi contra a equipe do Serra Branca. Então é isso, eu acho que a minha leitura dessa final é que é uma final que o Botafogo é levemente favorito, levemente. Se conseguir um bom resultado em Souza, eu acho que aumenta o seu favoritismo, tá? E aí eu acho que decidindo no Almeidão, trazendo pelo menos o empate de Souza, eu acho que o Botafogo é bem favorito, mas assim, não dá para descartar esse Souza, né? O Aldeone, enfim, tem algumas reticências, né, em relação a algumas atitudes dele, mas é um cara que sabe montar time competitivo, ele sabe escolher jogador para a realidade do Souza e jogadores que vão render. Ele mais acerta do que erra. Acertou na troca de técnico, né? O anterior pediu para sair e o novo chegou e tá fazendo um trabalho bem aceitável, né? Bem para os padrões do Souza, muito bom. E é um time que, como eu disse, joga sem nenhuma pressão, né? Inclusive, tem outro fator que é importante a gente destacar aqui, o Souza, antes da final do Campeonato Paraibano, o jogo de ida, vai jogar contra o CRB pela Copa do Brasil, um jogo que vale mais de R$ 1 milhão. E é um jogo que claramente o Souza vai com titular e vai se desgastar. Então também é uma oportunidade a mais para o Botafogo. O Souza joga quinta. O Botafogo vai só treinar e descansar a semana inteira, né? Então é uma vantagem, não é uma grande vantagem, mas o Botafogo pode aproveitar esse fator físico pro Campeonato Paraibano. E se o Souza avançar do CRB, o Souza já vai ter jogo também na outra semana. Aí, para sorte do Souza, também deve ser no Marizão, né? Pelo chaveamento, o Souza joga essa fase e se passar a próxima também no Marizão. Então vai ter que dividir as atenções, tá? Então acho que isso também torna a obrigação do Botafogo maior. Vai pegar um adversário dividindo as atenções e isso faz o Botafogo ter uma responsabilidade ainda maior, tá? Eu acho que se tem um time que tem a obrigação de ser campeão é o Botafogo, pelo investimento, pelos jogadores que tem, né? Por não conquistar título desde 2019, claro, nenhum jogador estava nesse jejum todo, né? Alguns estavam no ano passado, mas enfim, é um tijolinho. É um tijolinho que quem chega no clube a cada ano carrega essa mochila com esse tijolinho cada vez mais pesado. Essa mochila cada vez mais pesada. Então, algo que não pode acontecer é o que aconteceu nas últimas finais. Sobretudo na última. O Botafogo sentiu o peso da pressão, da obrigação do título e de um Almeidão certamente lotado e não conseguir desempenhar o que se espera. O time sentiu um pouco isso no jogo no primeiro tempo, né, contra o Serra Branca, no segundo já conseguiu se impor. Enfim, então em termos de imposição, eu acho que o segundo tempo contra o Serra Branca é um espelho interessante para o Botafogo.
Então é uma final que o Botafogo não dá pra gente negar, não dá pra gente, enfim, jogar o favoritismo pro outro lado. O favoritismo é do Botafogo, porque é o maior clube do estado, porque tem a maior folha salarial, porque tem jogadores de renome, tem um técnico que pro Campeonato Paraibano também é um técnico que chama a atenção. Então o Botafogo tem essa responsabilidade. Eu acho que hoje é um confronto equilibrado, com um leve favoritismo do Botafogo, mas se o Botafogo conseguir um bom resultado em Souza, eu acho que ele torna a final mais favorável para o seu lado. Mas claro, não dá para descartar o Souza em nenhum momento. Como eu disse, o Souza desse ano está sendo um Souza que está jogando até melhor fora do que em casa, em muitos momentos. Então é um time que pode empatar em Souza e empatar aqui e ser campeão nos pênaltis eventualmente, ou até vencer. Até porque o Botafogo ainda não é um time completo. O Botafogo ainda precisa de ajustes. É um time que precisa apresentar mais para a gente ter uma total confiança. Mas, como eu disse, vai ter semanas livres a cada jogo da final e tem a obrigação de evoluir dentro da final, né, no primeiro jogo e no segundo jogo, e mostrar um bom desempenho para o seu torcedor. Claro, pode, sei lá, o goleiro do Souza pegar 1 milhão de bolas, enfim, o Botafogo jogar muito bem e não ser campeão. Mas eu acho que o Botafogo tem o dever. Não dá para perder a terceira final seguida contra o Souza ou contra qualquer clube que fosse. Podia ser Campinense, podia ser 13, podia ser clubes diferentes. Não dá para o Botafogo passar 7 temporadas sem título estadual. Não dá para o Botafogo perder 3 finais seguidas dentro da sua casa. Então esses jogadores vão entrar com essa pressão, mas eles têm que lidar com isso, porque estão num time que no nosso cenário paraibano tem essa pressão maior do que os demais. Tem que encarar isso, tem que encarar essa responsabilidade e fazer que com isso, né, que isso não acabe jogando contra. Né, que essa pressão, que essa responsabilidade, os jogadores assimilem e façam se imporem nos jogos. Não que essa pressão faça o time sentir, né, a perna do jogador ficar pesada, a bola queimar no pé, como a gente já viu em muitos momentos do Botafogo de decisão. Mas, como eu disse, esse ano a gente tem jogadores e o próprio técnico que estão acostumados com momentos assim, tá? Enfim. E são jogadores que querem muito esse título. Por exemplo, o Nenê não é campeão desde 2016, quando foi campeão carioca, salvo engano, pelo Fluminense ou Vasco. Enfim, não lembro agora, mas ele foi campeão carioca em 2016. O Dourado não ganha um título desde 2019, quando foi campeão carioca pelo Flamengo. O Lisca não tem título na carreira. O Lisca tem uma Copa Gaúcha e um Campeonato Gaúcho da segunda divisão, lá atrás, 2012 e 2009. Então o Botafogo tem jogadores com fome de título. Tá? São jogadores experientes e tal, que já passaram por muitos momentos importantes na carreira, mas para esses jogadores o título paraibano é muito importante. Então isso é bom também. Porque são jogadores que vão olhar essa final como uma Copa do Mundo. E o Lisca vai olhar para essa final como uma Copa do Mundo. O Dourado, o Nenê e idem. Então, esses jogadores têm poder de decisão. Já tem o Felipe Azevedo, né, que fez gol na semifinal. Tem jogador crescendo como o Dudu Nardini. Então, o Botafogo, eu acho que tem uma boa possibilidade de ganhar. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Leve favoritismo para o Botafogo. Mas o Souza, querendo ou não, é um time que já vem de 2 títulos, joga tranquilo. E se o Botafogo, eu acho que essa final vai passar muito exatamente por isso. O quanto o elenco do Botafogo vai sentir a pressão, né, dessa responsabilidade / obrigação de ser campeão. Se o time conseguir assimilar isso e não fazer isso um problema, eu acho que o Botafogo é mais time e tende a ser campeão. Se isso pesar, o Souza pode aproveitar, né, eventuais erros individuais, enfim, algo que o Botafogo pode fazer aí para não conseguir jogar bem e aí o Souza aproveitar e fazer um gol, conquistar uma vitória e talvez o título. Então acho que é isso. O Botafogo tem que jogar a final como uma Copa do Mundo, com a responsabilidade de uma final de Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo não deixar que isso entre dentro de campo, que essa pressão não entre dentro de campo. Bom, é isso. Valeu! Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Até a próxima.